Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Continuamos meditando sobre a importância de nascermos do alto. O discípulo de Cristo é aquele que é nascido do alto. Hoje é dia 31 de julho, último dia deste mês. O calor continua aqui no País Basco. Estamos no verão, mas é um verão que começou com 15 graus e agora estamos com mais de 30, já chegamos até 40. Estamos vendo então essa história incrível de Nicodemos, que começa no capítulo 2, verso 23 ao verso 25, do Evangelho de João e continua no capítulo 3. Esta história é muito importante porque ela marca o início daquilo que João quer tratar neste evangelho poderoso. Nós precisamos prestar atenção no que significa nascer de novo, que em grego significa também nascer do alto. As duas coisas são verdadeiras nesse texto. É importante nascer do alto. Em João 1,13, João então já está nos mostrando que esse nascimento do alto não é o nascimento da carne transformado, porque ele diz no capítulo 1, verso 12 do seu evangelho, ele diz que Deus nos deu o poder pela palavra, ou seja, pelo Cristo, de nos tornarmos filhos dele. E ele diz: os quais não foram nascidos, não são nascidos nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. São nascidos de Deus. Nascer de novo, nascer do alto, é sinônimo de nascer de Deus. João vai dizer a mesma coisa na primeira epístola, no capítulo 3, creio que verso 9 ao 10. Ele diz que existem pessoas que são nascidas de Deus e outras que não são nascidas de Deus. Não tem nada a ver com uma transformação da carne, é um nascimento novo, é uma nova criação, nos diz segundo aos Coríntios 5,17. O renascimento é necessário para entrar no reino de Deus, mas para entrar no reino do homem, você só precisa nascer num determinado reino. Eu nasci no Brasil, de família brasileira, sou brasileiro, e por decreto de naturalização, eu me tornei francês em 2009. A lei francesa pode, então, dar o direito a uma pessoa de se tornar cidadã francesa com todos os direitos que um francês tem. Ora, para entrar no reino de Deus, a única forma é de nascer do Espírito Santo, é de nascer de Deus, é de nascer do alto. Tudo que nós temos vem do alto. Jesus, aliás, em João capítulo 3, verso 31, diz: aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como alguém da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Ele está falando dele mesmo aqui, ele vem do alto. E esse novo nascimento que ele nos dá vem dele, porque vem do alto também. Tudo que vem do alto é que vem de Deus, né? Para que a gente possa entender melhor. Não é um satélite que cai sobre a nossa cabeça, é que para o judeu, nós estamos embaixo, aqui na terra, e Deus está no alto. Em João 19, verso 11, no julgamento de Jesus, Jesus vai dizer o seguinte para Pilatos: você não teria poder sobre mim se não lhe fosse dado do alto. Portanto, aquele que me entregou a você é culpado de um pecado maior. Ele está dizendo para Pilatos: não é você, nem judeu, nem ninguém que está me colocando nesta situação. Todo o poder vem do alto. É o alto quem decidiu, é Deus quem decidiu. Na sua vida também é Deus que decide. Se você quiser, né, que Deus guie sua vida, você tem que olhar para as coisas de cima, ah, nos diz Colossenses capítulo 3. Precisamos pensar nas coisas do alto. Jesus está dizendo: todo poder vem do alto, não vem da terra, não vem de você, Pilatos. Você não tem poder algum. Aliás, Pilatos virou poeira. A história diz que ele terminou a vida dele aqui na França, inclusive no sudeste da França. Na época não era chamado de França, né? Era uma província romana. E virou pó, né? E Jesus vive e reina pelos séculos dos séculos. A carne implica fraqueza humana, o Espírito de Deus implica poder, poder de Deus. A carne não pode transformar a vida da pessoa. Cristo pode. Portanto, para você entrar no reino humano, você só entra pela carne. Agora, para entrar no reino de Deus, você precisa ter uma vida completamente mudada, a vida que vem do alto. Se você já tem essa vida, você é mais do que feliz, porque você tem a vida eterna. O sistema judaico, religioso judaico, é substituído por um reino eterno. Olha que interessante. No capítulo 2 e 3 de Efésios, Paulo explica que a igreja, a eclésia, é uma ideia eterna de Deus. Ela é composta de judeus e de não-judeus. Aliás, Paulo, em Efésios capítulo 2, diz: vocês, gente de Efésios, de Éfeso,
como se diz, gente, pessoas que não são judaicas, vocês estavam mortos. Aí depois ele diz, nós, judeus, também estávamos. E Deus, a igreja de Deus é um projeto eterno. E para entrar na igreja de Deus, você precisa nascer do alto. O reino mundano é acessado pela carne, o reino de Deus é acessado pela fé. E tem muita gente que pensa, na época de Jesus, eles pensavam que o fato de serem filhos de Abraão lhes dava o direito de entrar no reino. Ora, eles esqueceram que mesmo Abraão entrou no reino pela fé. Está escrito. Em Gálatas, Paulo vai explicar isso, que o Abraão, nosso pai, ele foi justificado porque ele creu. Ninguém é justificado porque é judeu, porque é grego, porque é árabe, porque é brasileiro, ou francês, ou inglês. Nós somos todos justificados pela fé na obra eterna de Jesus Cristo. Como Jesus diz, a obra que vem do alto. É desta forma que nós somos justificados. Segundo, nós não podemos simplesmente seguir uma fórmula de obediência ou um conjunto de mandamentos. Você não pode entrar no reino de Deus obedecendo a lei. Você pode obedecer à lei. Tem muita gente que não. Eu vivo aqui perto de Bayonne, no País Basco, que é a terra do presunto. O presunto francês, um dos mais conhecidos, vem daqui. E tem muitos irmãos que pensam que comer presunto é pecado. Você pode comer, pode não comer, pode ser vegetariano, vegano, pode ser o que você quiser. Mas para entrar no reino de Deus é só mesmo pelo nascimento do alto, diz o Senhor. E tudo isso você consegue pela fé. Abraão foi justificado pela fé. Ninguém é justificado obedecendo a uma lei. Está escrito também em Gálatas. Você precisa ler o livro de Gálatas. Muito interessante. Muito interessante para os nossos dias, quando pessoas se levantam para proclamar um outro evangelho. Não há outro evangelho, somente o evangelho de Cristo Jesus. E para terminar, é interessante que João, a meditação está longa, né? João vai dizer que Nicodemos veio de noite e Jesus vai dizer para Nicodemos, você precisa nascer do alto. E Nicodemos era fariseu. Era fariseu, era religioso, mas não estava ainda no reino de Deus. Você pode ser religioso e não estar no reino de Deus. Se você está no reino de Deus, agradeça a Deus pelos séculos dos séculos, porque não existe bênção maior. Que Deus te abençoe.